Oi pessoal, tudo bem? Voltamos. E eu não estava prevendo essa aula, mas acredito que seja fundamental entendermos fetichismo da mercadoria. Já que estudamos mercadoria, entender fetichismo da mercadoria também é fundamental. Então, vamos fechar aqui os conceitos fundamentais e com fetichismo da mercadoria, antes de adentrarmos a uma obra clássica que é o Manifesto do Partido Comunista, né? Um livrinho pequenininho, eu recomendei para vocês um capítulo, mas aconselho que leiam todo. É pequeno, vale a pena ler todo, porque ali você tem, né, esses conceitos colocados de uma forma aí fundamental para se entender a visão marxista. Então aqui, só para a gente fechar, é uma aula que eu não estava prevendo, mas a gente fecha com o fetichismo da mercadoria, seguindo a nossa disciplina Estrutura e Dinâmica Social, num formato S, né? Educação complementar, né? Ensino complementar emergencial. Vamos lá, seguindo. Eu vou aumentar a tela aqui, só um minutinho. Pessoal, isso aqui não vai atrapalhar a gente. Opa, o primeiro nunca funciona. Vamos lá. Antes de adentrarmos ao fetichismo em si, o que é o fetiche da mercadoria, para entender, né, de que forma a mercadoria, ou o produto, a coisa, se torna mais importante que o sujeito da relação, nós, né, os trabalhadores, né, Marx tem essa sacada, é fundamental lembrar que mercadoria tem valor de uso, valor de troca, né? Por isso ela é produzida, obviamente, transformada em um produto, em uma mercadoria e ela circula, né? Esse ciclo faz com que a mercadoria exista, por isso que existem os mercados, como vimos na última aula. Então eu coloquei aqui umas fotos só para a gente visualizar. Extração de madeira, partindo do pressuposto que seja produção legal, né? Já que infelizmente há muita produção ilegal de madeira na Amazônia, no norte do país, estado do Amazonas, entre outros estados no país. E o governo atual não é um governo que está empenhado em combater isso. Então vamos lá. Isso da produção, da extração da madeira, essa madeira é produzida, olha lá, ó, o gasto na produção, o tempo de trabalho gasto na produção vai dar um valor de troca para essa madeira que vai ser transformada em uma cômoda. Lembra que neste processo há um trabalho excedente realizado pelos trabalhadores que, né, produzem valor, mas infelizmente, né, não tem noção disso. Aí que o Marx coloca como alienação. Os trabalhadores não têm noção de que eles produzem valor. E não é a mercadoria que produz valor. Mas o fetiche faz com que a mercadoria produza valor. É uma inversão. Chegaremos lá. Então aqui, ó, cômoda. Vendida aqui, R$ 699, circulou, fechou o ciclo da mercadoria. Mas o que vem a ser o fetiche? Objeto do qual se atribui poder sobrenatural, se presta culto. Então são atribuídos valores à mercadoria para além do seu valor de uso, para além do seu valor de troca. Para alavancar as vendas, a circulação, para alavancar o próprio valor das mercadorias, o fetiche é importante. O fetiche faz com que, para além do valor de uso e valor de troca, haja um valor do status daquela mercadoria. Um valor para além, para que o indivíduo se sinta realizado também. Então, no capitalismo, as pessoas criam a necessidade do consumo. Produzimos mais do que necessitamos. E, infelizmente, né, em muitas regiões do mundo, não se produz para que as pessoas comam. Não há nenhuma produção mínima. Mas onde o capitalismo prospera, se produz muito mais do que é necessário. A vida, a realização pessoal. Mas vimos isso na alienação. O trabalhador perde a noção. Porque a força de trabalho também se torna uma mercadoria. É ocultada essa relação social
no trabalho. Bom, por exemplo, aqui, e para a gente entender melhor, né, essa relação que existe da fetichização da mercadoria. Então, o fetiche da mercadoria. Produção ganha status autônomo em relação à vontade humana. A produção não é voltada a satisfazer as necessidades alheias, mas sim para satisfazer os interesses do capital. Essa é uma das características do fetiche. Outra característica: o caráter social do trabalho é ocultado. Quem produz a mercadoria se torna uma coisa e a mercadoria ganha um status para além do seu valor. Um status maior do que o trabalhador. Lembram da alienação? O trabalhador não tem noção que produz valor. Então, o trabalhador, o artesão que entende todo o processo, ele não é alienado ao valor da sua mercadoria. Mas lembram filmes, tempos modernos e por aí vai? A ocultação do caráter social do trabalho. A mercadoria, o objeto, torna-se mais importante do que o tempo de trabalho necessário, o trabalho em si, para se produzir aquele objeto. A mercadoria passa a ser um objeto de adoração. As pessoas não se importam, muitas vezes, de onde vem a mercadoria. Claro que muitas pessoas se importam com isso, e que bom que há movimentos aí, muitas vezes, aí é uma opinião do professor, quando lojas de roupas, né, perdem clientes ou pessoas deixam de consumir de algumas marcas aí de loja de roupa e departamentos. Por quê? Porque aquelas lojas de roupas não se preocuparam com a importância do trabalho naquela roupa ou de onde veio aquele trabalho, de que forma aquele trabalho foi realizado. Muitas vezes com trabalho escravo, uma exploração aí, né, para além da exploração natural do capital, em que a mais-valia é realizada. Então, a mercadoria passa a ser objeto de adoração. Eu adoro o meu veículo, as pessoas adoram, né, objetos que possuem. Por quê? Porque o objeto passa a ser mais importante do que o trabalho. Esse é o fetiche. O status que ganha a mercadoria. A mercadoria transmite valor e não o contrário. Olha a inversão da relação. É o trabalhador que, a partir do seu trabalho, transforma a matéria-prima em produto final. Todas as matérias-primas empregadas aqui num celular. E aqui é uma brincadeira, né? A forma da gente enxergar melhor, né? Esses conceitos, lembrando, né? A gente está trabalhando aqui de forma breve, conceitos que são complexos, né? Mas a ideia é que vocês entendam e despertem para que entendam mais as teorias dos principais sociólogos, Durkheim, Weber, Marx, né? Entre outros. E aí as releituras, porque após Marx vem a releitura com Piketty, O Capital no século XXI. Então, olha lá, por que um celular básico, que tem o mesmo valor de uso que um celular mais caro, ou um Fusca, né, ele é atribuído um status, ou para quem tem aquele, o indivíduo, né, a coisificação, ele é atribuído um status, já que o valor de uso é o mesmo. Por que isso acontece? Que é uma fetichização da mercadoria. É óbvio que também há explicação para a administração, né, para as vendas. A Ferrari é objeto de desejo, acredito que da maioria das pessoas que vivem no mundo ocidental capitalista, ao invés do Fusca. Mas o valor do uso deles são os mesmos, ou não? São os mesmos. Só que o tempo gasto na produção, o valor da mercadoria, é maior na Ferrari. Mas é só isso? Não. Ter uma Ferrari, desculpa, dá ao indivíduo um status diferente daquele indivíduo que tem um Fusca.
né? Então, essa é a inversão. O fetiche está aí. O caráter social do trabalho, a alienação que existe, o trabalhador trabalha só em troca de um salário, então ele não se enxerga no produto que ele cria. O produto adquire mais valor do que o próprio produtor daquela mercadoria. Então eu já escutei algumas pessoas dizendo, trabalhei tantos meses para comprar um iPhone 15, 16.9, que tem todas as funções possíveis. Uma vez me perguntaram, eu disse, ele liga também? Tem a função ligar e desligar? Porque, caramba, tantas as funções. E a indústria da informática, né, é a que acredito que saiba mais criar aí necessidades às mercadorias, para além das necessidades necessárias. E também criar obsolescência programada. O iPhone 15 vai deixar de ter, tipo, já existe o iPhone 16, mas o iPhone 16 vai ser lançado só daqui a alguns meses. E vocês veem aquelas filas de pessoas? Aquilo é um exemplo claro do fetiche da mercadoria. O poder daquela mercadoria. A pessoa fica à noite na fila para comprar o iPhone 16, que tem duas funções a mais que o iPhone 15. Sendo que a indústria lá do iPhone, né, a Apple, já tinha pronto o iPhone 16, antes até do 15, mas ela tem que esperar, lança o 15. E criam funções, e a obsolescência é programada. Fica obsoleto muito rápido o produto. Né? Não só, mas é um exemplo que acho que seja mais fácil da gente enxergar aí a partir da informática. Bom, pessoal, acerca dessa questão, né, mercadoria passa a ser um objeto de adoração. Né? Não nos preocupamos de onde vem a mercadoria. Por quê? Não valorizamos a produção. A mercadoria em si é mais importante. É o fetiche da mercadoria. Eu vou indicar vídeos agora, antes da gente fechar, que eu acho que são fundamentais para entender isso, né? History of Stuff, História das Coisas, é um vídeo em inglês, mas quem consegue assistir em inglês, ótimo. Quem precisa da legenda, ok. Quem quer dublado, depois procure, não tem problema algum. Mas o Story of Stuff é sensacional, né? Mostra aí como o mundo capitalista cria necessidades, como há desperdício, como há excesso e como as coisas são produzidas, né? Partindo aí, né, de exemplos que saem lá, a produção, não lembro qual mercadoria, faz um bom tempo que eu assisti, mas saiu de algum lugar lá de um país africano para chegar a uma loja de departamentos nos Estados Unidos, enfim, né? E como fica claro que a mercadoria é fetichizada, se torna mais importante de quem a produz. E em Ilha das Flores, um premiado aí, documentário brasileiro dos anos 90, acho que o mais premiado, acho sensacional, é do Furtado, me fugiu o nome do diretor agora, mas é sensacional. Se vocês não assistiram História das Coisas na Ilha das Flores, vale a pena. Né? São vídeos curtos, 20 minutos, 20 e poucos minutos de História das Coisas, Ilha das Flores, menos ainda, né? Um curta-metragem e acho genial, né? Que mostra aí o tomate, né? Desde a produção até a chegada desse tomate desperdiçado em Ilha das Flores. Não vou falar mais, não darei spoiler a vocês. Bom, para a gente fechar então, já que o fetiche da mercadoria, para a gente entender esse fetiche que existe, lembrando, objeto da qual se atribui poder sobrenatural, né? Valores para além do que aquela mercadoria possui, que é o valor de uso e o valor de troca. Não, valores para além disso. Para quê? Para se aumentar o lucro, para se aumentar o ganho. E para quê?
para que o indivíduo sinta que possuindo aquela mercadoria, ele é melhor. E não porque ele trabalha, não porque há uma relação, um caráter social do trabalho. Então a mercadoria passa a ser um objeto de adoração. Então a relação não é entre sujeitos produtores, mas sim entre coisas. Olha lá, o caráter social ocultado. Aquele sujeito que produz, né? Olha, eu sou o produtor, sou marceneiro que troca o meu produto com o alfaiate, que troca o produto com o mecânico, que troca o produto com outro trabalhador, que troca o produto com um profissional liberal. Não, mas sim entre coisas. Por quê? Porque existe a coisificação, a reificação das relações sociais no mundo capitalista. Já que, mais uma vez eu vou lembrar, né? O ser humano passa a viver para quê? Para que possa comprar, possa consumir. Quem consome mais tem status maior. Marx teve uma sacada genial aí, por quê? Porque ele escreve, né? Meados século XIX, segunda metade do século XIX. Então o que ele chama de coisificação é essa inversão da relação sujeito-objeto, a partir do fetiche da mercadoria. O objeto passa a ser o sujeito da relação e não o contrário. O sujeito que produz e que transmite valor à mercadoria passa a ser o quê? Um objeto nessa relação. Um objeto para quê? Para que nasça aquela mercadoria. Vai lá, caráter social do trabalho ocultado. A importância, a relevância do trabalhador, já que ele também se torna uma mercadoria. Então o objeto passa a ser o sujeito da relação. Não é? Olha a coisificação, a reificação, inversão da relação sujeito. O sujeito que produz, que emprega conhecimento, valor e tudo mais para que o objeto seja produzido, não. É o objeto que passa a ser o sujeito da relação. Valores, né, mágicos, fetichizados a esse objeto. Bom, pessoal, é isso. Se existirem dúvidas, na semana que vem, segunda-feira, nosso plantão de dúvidas, aula síncrona ao vivo, para que fechemos este bloco com o marxismo, né? O materialismo histórico, tudo que já vimos até aqui. Um abraço, fiquem bem, força, perseverança, alegria, paz e amor no coração. Até mais.